Então, assim, eu acho que a forma como ele saiu, o processo dele no Flamengo foi muito negativo, dele da comissão técnica. Voltar ao futebol brasileiro com a oportunidade de treinar o Santos na Série A, querendo investir com o Neymar, a gente não sabe só até quando, ou se vai ter de fato o Neymar durante o Campeonato Brasileiro. Quando a gente vê alguém com o comportamento do Sampaoli, a gente leva muito mais pro lado da figura, do personagem. Eu acho que ele tem que ser olhado com uma lupa bem grande e observado bem de perto e cobrado na devida proporção, porque fazer o que fez com um caso de violência contra um patrimônio do clube, que é um jogador, para mim, ele ter esse espaço no futebol brasileiro, eu acho muito triste. Para mim, ele não faz diferença nenhuma no futebol brasileiro dessa forma. O Murilo Tauro não vai te enganar, não. Ele vai trazer informações sobre a busca do Santos por treinador. Murilo, boa tarde a você. Bem-vindo ao Seleção. Fala, Rizek. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Seleção. O Sampaoli deve ser o novo treinador do Santos. Ontem a gente até falava sobre a demissão do Caixinha. O Santos agiu rápido, depois de ter desligado o treinador. Tentou o Tite, tentou o Dorival Júnior, ouviu o não dos dois treinadores. O Tite teria uma boa relação já chegando por aqui, por causa do César Sampaio, por causa do Neymar. Os dois trabalharam junto com o Tite na CBF, né? O César Sampaio na CBF, o Neymar nas convocações, na Copa de 2018, 22, enfim. Eles têm ótima relação, assim como o Dorival Júnior tem boa relação com a diretoria do Santos. O presidente Marcelo Teixeira gosta muito do Dorival, já tentou trazer o Dorival aqui para o Santos em outro momento. O Dorival tem 2 passagens pelo Santos, 2 passagens vitoriosas com títulos aqui pela Vila Belmiro. O torcedor do Santos, na sua maioria, gosta muito do Dorival Júnior, mas nenhum dos dois aceitou. O Santos, então, foi atrás do Sampaoli. Isso tudo ontem. De manhã demitiu o Caixinha e ontem mesmo já foi atrás de todos esses treinadores. Com o Sampaoli, a coisa avançou. O Santos gostou do que ouviu do treinador argentino. Ele está morando aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, inclusive. Então, não teria uma logística difícil para trazer o Sampaoli para cá. Mais do que isso, o Sampaoli se disse atualizado em relação ao que está acontecendo no futebol brasileiro e no Santos especialmente. Diz que acompanhou os 3 jogos do Santos no Campeonato Brasileiro, algumas partidas do Campeonato Paulista e que aceita esse projeto de trabalhar no Santos em 2025, mesmo pegando um trabalho no meio da temporada. O Santos também já tentou o Sampaoli em outra oportunidade, no meio de temporada, e ele não quis, por esse motivo, alegado por ele pelo menos. Agora, mesmo a gente já estando em abril, com o Campeonato Brasileiro acontecendo, o Sampaoli aceita dirigir o Santos e o Santos gostou de ouvir isso do treinador argentino. Hoje existe uma reunião marcada entre Santos e Sampaoli, já está rolando inclusive, entre Santos e Sampaoli, para definir a parte burocrática. O Santos ontem não falou sobre contrato, sobre dinheiro com o Sampaoli. Hoje, o staff do Sampaoli e a diretoria do Santos vão falar sobre isso. Ontem a conversa foi só sobre futebol. O Sampaoli disse que aceita o projeto do Santos e hoje a parte financeira vai ser conversada, vai tentar ser alinhada para o Santos poder ter um novo treinador, e o Santos quer que seja Sampaoli. Ele já teve uma passagem por aqui em 2019, a gente lembra, foi muito bem. Vice-campeão do Campeonato Brasileiro, o campeão foi o Flamengo, com um timaço também em 2019, do Jorge Jesus. O Santos foi vice-campeão, mas deixou uma ótima impressão aqui para o torcedor. O torcedor do Santos gosta muito do Sampaoli, também por causa do estilo ofensivo de jogar do Sampaoli, que o torcedor do Santos tanto cobra de um monte de treinador que passou por aqui. Foram 19 desde a saída do Sampaoli, lá em 2019. 19 treinadores já passaram pelo Santos desde a saída do técnico argentino. Então, a torcida do Santos gosta muito do Sampaoli. O Sampaoli, no aniversário do Santos no ano passado, postou nas suas redes sociais um vídeo em homenagem, agradecendo ao tempo em que ele trabalhou no Santos. Existe esse match entre os dois, entre torcida do Santos e Sampaoli. Ele deve ser o treinador do Santos. Como eu disse, hoje a parte burocrática, a parte financeira está sendo discutida e aí tudo pode mudar, mas a tendência nesse momento é que Sampaoli seja o novo treinador do Peixe. Zeke. Obrigado, Murilo, e obrigado por colocar a gente dentro desse palco tão nobre do futebol mundial que é a Vila Belmiro, apesar do barulho do cortador de grama, mas a galera está trabalhando ali, limpando, dando manutenção na vila mais famosa do mundo. Muito obrigado, um grande abraço a você, até a próxima. Ô Grafa, você curtiria ser dirigido por Jorge Sampaoli? Voltando aos tempos de jogador, você curtiria a experiência de ter o Sampaoli como seu técnico? Cara, é difícil, né, analisar sem ter trabalhado com ele, assim, mas assim, ouvindo relatos de jogadores que trabalharam com ele tem
ele tem uma postura assim, com um jogador mais rodado, com um jogador mais famoso, ele tem uma certa dificuldade no trato com esses jogadores. Com jogadores mais jovens, com jogadores com equipe mais jovens, ele tem um trato melhor. Isso foi o relato que eu tive de alguns atletas. Mas assim, analisando pelos trabalhos que fez depois do Santos, que foi o Flamengo e o Atlético Mineiro no Brasil, né? Os dois, ele teve esse tipo de problema. Mas assim, eu não teria problema nenhum, né? Eu trabalhei com o Leão, trabalhei com o Muricy, trabalhei com vários treinadores, com o Magat, ou seja, treinadores de personalidade forte, diferente, até um pouco, como é que fala? Ríspido, mas tranquilo. Pra mim, acho que não teria problemas, não. Cara, é um personagem diferente, né? Assim, a formação dele não é a formação clássica dos técnicos de futebol, ele não foi jogador e nem teve assim, uma formação esportiva, ele trabalhava num cartório na Argentina e aí começou a se apaixonar por futebol e começou a frequentar jogos de divisões inferiores e anotava e dirigia times semi-amadores, obcecado, inquieto, e começou a se destacar nesse futebol de times pequenos, amadores da Argentina, e aí virou a profissão dele. Ele trabalhava num cartório na Argentina, e aí virou a profissão dele. E tem um currículo, como destacou o Losetti, de muito impacto no futebol chileno, montou, acho que a melhor seleção da história, em termos de resultado do Chile. E de talento também. De talento também? Sem dúvida. Ok. Venceu a Copa América de 15, quase nos eliminou da Copa do Mundo de 14. A gente teve que passar nos pênaltis pelo Chile naquelas oitavas de final. Antes tivesse caído pro Chile, né, galerinha? Você acharia melhor, né? Você queria tomar um 7-1? História. Ganhou a Sul-Americana com a Laú, ganhou uma apertura, ganhou um clausura e ganhou o Campeonato Mineiro. Dirigiu de um jeito trágico a Argentina na Copa do Mundo de 18. Né? Os jogadores enlouqueceram com o Sampaoli, os jogadores e torcedores. Né? Foi um trabalho muito confuso, muito ruim dele à frente da Argentina. Saudades dessa Argentina. Saudade? Ah, sim, eu também. Volta Sampaoli? Volta Sampaoli. E assim, tem a fama de montar times ofensivos que jogam bonito, mas isso não se comprovou no Flamengo, por exemplo. Achava o Flamengo dele um time muito confuso, muito estranho de ver jogar. E o Santos dele muito bom, que foi vice-campeão brasileiro para o Flamengo. Os trabalhos internacionais também, né? Sevilha, Marseille e agora o mais recente, o Rennes, onde começou bem nos três. Começou bem. Inclusive, o Ganso trabalhou com ele no... Sevilha, né, e não conseguiu jogar, não era mal relacionado. Né? Então, e ele sempre, tanto no Marseille, né, na época que o Gerson estava lá, o próprio Rennes agora, e o Sevilha, ele começou muito bem os trabalhos, a equipe se recuperando bem, começando bem a temporada, mas depois se perdia durante a temporada, por conta de relacionamento com jogadores, com dirigente. Ele é um cara muito fechado, ele não deixa que dirigentes influenciem no trabalho, no dia a dia. Não dá bom dia, boa tarde, boa noite. Tem dia que dá, tem dia que não dá. Depende, vai do eu acho, como personagem, da lua dele. Como personagem, eu acho fascinante. Eu acho um personagem fascinante. Agora, não sei o que pensar do técnico, se eu acho bom, ruim, assim, médio. Antes de falar do Sampaoli, eu acho que é fundamental falar sobre a direção de futebol do Santos, comando do Santos. É, talvez, o time entre os grandes do Brasil de escolhas mais trágicas nos últimos tempos, e não estou falando de escolher bons treinadores ou maus treinadores, bons jogadores ou maus jogadores. É que nada tem nexo. Assim, o Caixinha, por exemplo. Era muito fácil identificar qual é o estilo de jogo do Pedro Caixinha. Sim. E era muito fácil identificar que no Santos seria muito difícil ele imprimir o seu estilo de pressão o tempo inteiro, intensidade, o ataque. O Carille também, não? Mas o Carille, numa circunstância ali de uma Série B, para o que o Santos tinha, aí depois passou a se exigir algo diferente do que em tese Mas eu você acho que ainda mais, porque na Série B, B, assim, o Santista não queria ganhar a Série B, ele queria ver o Santos jogar como o Santos na Série B. Tudo bem, mas assim... um clube que nunca caiu igual o Santos não vai jogar uma Série B bem. E fazia sentido pro elenco. É difícil demais a Série B. Sabe? Agora, Dorival e Tite foram sondados, procurados antes do Sampaoli. Tem nada a ver.
Assim, nenhum deles é defensivo. O Tite carrega esse rótulo de defensivo, é uma das maiores injustiças que se faz. Ele não é defensivo. Concordo. Ele já teve trabalhos em que ele priorizou o sistema defensivo, ele monta bons sistemas defensivos, mas ele não é um técnico retranqueiro. Concordo. Talvez lá no início da carreira, em um ou outro clube, ele tenha optado por isso. Já faz muito tempo que ele se livrou definitivamente disso. Os três, Tite, Sampaoli e Dorival, podem ser técnicos ofensivos, mas de maneiras completamente diferentes. Então, assim, eu temo pelas escolhas do Santos, não pela... A gente pode falar do Sampaoli, mas o Santos escolhe aleatoriamente tudo, seus treinadores, seus jogadores, já há muito tempo. Dito isso... Você não acha, só te interromper, porque tem tudo a ver com o que você está falando, você não acha que a gente, nas mesas redondas, tem um papo muito refinado para a realidade que é o futebol? Porque, assim, eu concordo com o que você está falando, mas a realidade é outra. A realidade sempre procurar um nome... um grande nome e, cara, depois ver. A mesma coisa a seleção brasileira. Muita gente questiona. Como é que a seleção está avaliando Jesus, Abel, Mourinho e Ancelotti se eles são tão diferentes? Aí a resposta minha é sempre a mesma. O papo não está muito refinado para a maneira como se escolhe técnico mas ainda bem, né? no Brasil. Não, mas assim, mas você concorda que esse Sim. papo não rola na hora dos clubes escolherem técnico? Sim, o Botafogo prática. me parece cada vez mais fazer um processo... Ele vai errar. E vou falar, não rola nem entre o presidente, para mim, mais refinado dos clubes brasileiros, que é o Pedrinho, que como comentarista sempre prezou essa teoria que você está falando, de você primeiro escolher o seu modelo de jogo e depois buscar um profissional, e na prática está fazendo exatamente como os outros clubes fazem, tanto que esse ano ele sondou o Renato, sondou o próprio Caixinha, sondou o Pesolano e acabou com o Carille. Mas também treinadores muito diferentes. Mas também. você só consegue fazer esse planejamento, Rizek, se você tiver o dinheiro. Sem o dinheiro, tu não vai conseguir. Por mais que o Pedrinho tentasse montar um time mais forte, mais competitivo e trouxesse um treinador que jogasse para frente, como a diretoria pensava e o torcedor quer, ele esbarrou no Renato o quê? Dinheiro. Dinheiro. Pesolano, dinheiro. O que encaixava no perfil dele é esse. E alguns clubes não têm esse perfil. A seleção brasileira é diferente. A seleção brasileira tem condições de trazer esses 4 aí que vocês falaram. Financeiramente, sim. Financeiramente tem condições. Agora, os clubes brasileiros... Embora eles ganhem muito mais nos clubes dele, né? Eu incluo esse do Santos também, a troca de dirigentes. Quantos dirigentes o Santos teve desde 2019? Diretor de futebol, Diretor de futebol absurdo. Teve vários aleatórios também. Ex-jogadores. A gente fez a conta aqui, o Murilo falou, eu e o Grafa quase desmaiamos aqui, 19 treinadores. 3 por ano. Em 5 anos e meio. É mais do que 3 por ano, né? 5 anos e meio dá mais de 3. A média de permanência de 4 meses do treinador santista, desde que o Abel está empregado, a média de permanência é de 4 meses. E eu te interrompi, desculpa. Não, imagina. Eu ia falar assim, eu acho que o Sampaoli, primeiro, torcedor santista, aliás, todos os torcedores, quem ainda não leu, vá buscar no GE a entrevista que o Sampaoli deu recentemente para o Abre Aspas, é um quadro de entrevistas do GE, é riquíssima a entrevista. Ele me parece muito disposto a aceitar trabalhar de novo, ele está querendo voltar a trabalhar de novo, ele gosta do Brasil, tanto que ele consolidou sua residência aqui, então não me surpreende o fato dele aceitar o projeto do Santos. Ele vai elevar tudo, provavelmente, a um nível mais alto. O nível da atenção das relações vai ser elevado a um nível mais alto. Ele vai infernizar a vida dos dirigentes, pedindo reforço a cada entrevista coletiva, porque é o que ele sempre fez. E pode ser que ele deixe de fazer. Deve estar pronto já a lista, né? Sempre leva um goleiro, eu não sei se ele acha que o Brasão e o João Paulo jogam bem. A lista deve estar pronta já. Mas ele tem uma chance grande de também elevar o nível de jogo do time. O Flamengo dele jogou mal, mas o Flamengo do Tite jogou mal, o Flamengo do Vitor Pereira jogou mal, o Flamengo do Paulo Souza jogou mal. Então, assim, o Flamengo agora está jogando bem, com o Felipe Luiz num novo contexto. Mas eu não culpo só o Sampaoli pelo fracasso do Flamengo. Que o Flamengo, pela imensidão que representa, a gente muitas vezes toma como um parâmetro Nesse caso, de referência você não acha única. que o comportamento dele e o episódio do Pedro em Belo Horizonte, a maneira como o Sampaoli lidou com aquilo... Foi horrível. Eu acho que ele tem uma culpa muito grande, sim, cara. Claro. Muito grande. Claro. É porque é isso, você vai tentar equilibrar o ambiente e o nível de jogo. E um interfere diretamente no outro. Se você está ganhando e jogando bem... O teu lastro aumenta aqui para alguma tolerância, com uma falta de um bom dia, com a falta de um boa tarde. E o outro lado é a mesma coisa. Se você está se relacionando bem com as pessoas, você fica estimulado para se dedicar mais no treinamento, para jogar melhor. Então, tentar achar o equilíbrio entre isso é fundamental. Mas é uma tensão máxima, assim, em todos os sentidos. Deixa eu só acrescentar um ponto de vista sobre o Sampaoli.
Eu acho que tem todas as condições de fazer o trabalho no Santos, olhando o elenco, o estilo de trabalho dele. Agora, eu acho que os técnicos estrangeiros, de um modo geral, e eu não estou falando isso porque eu defendo o técnico brasileiro, não é por isso, mas eu acho que a gente tem às vezes, um olhar mais... Poxa, ele é só um personagem, é só uma figura diferente do que a gente está acostumado aqui no nosso futebol. O comportamento do Sampaoli na passagem dele do Flamengo, somando com comissão técnica, foi muito ruim. Então, eu acho que ele é um técnico que ele precisa não só se reinventar dentro de campo, mas também fora dele, porque é um técnico que tem abertura para trabalhar no Brasil, quase sempre é especulado em vários clubes, mas ele não pode ficar nessa figura de ser um personagem que as pessoas têm que aceitar porque ele vem de fora, porque ele tem uma outra cultura. Mesmo porque, qual é o grande acréscimo que ele tem feito ao nosso futebol, né? Para ter essa valorização tão grande como ele vem tendo, né? As pessoas gostam, querem trabalhar com o Sampaoli. Então, assim, eu acho que a forma como ele saiu, o processo dele no Flamengo foi muito negativo, dele da comissão técnica. Voltar ao futebol brasileiro com a oportunidade de treinar o Santos na Série A, querendo investir com o Neymar, a gente não sabe só até quando, ou se vai ter de fato o Neymar durante o Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que tem que ser olhado com uma lupa um pouquinho maior o Sampaoli e tem que ser cobrado com a devida atenção, porque um técnico brasileiro com o comportamento dele, vamos comparar aqui, não estou falando que fizeram as mesmas coisas, mas Mano Menezes a gente não mede esforço para criticar, Diniz a gente não mede esforço para criticar. Quando a gente vê alguém com o comportamento do Sampaoli, a gente leva muito mais para o lado da figura, do personagem, eu acho que ele tem que ser olhado com uma lupa bem grande. E observado bem de perto e cobrado na devida proporção, porque fazer o que fez com um caso de violência contra um patrimônio do clube, que é um jogador, para mim, ele ter esse espaço no futebol brasileiro, eu acho muito triste. Para mim, ele não faz diferença nenhuma no futebol brasileiro dessa forma. Ainda que no Santos ele tenha feito, né? Especificamente no Santos, eu acho que é o grande trabalho dele no Brasil. Eu estou com você, certeza. Eu acho que no Flamengo e no Galo foi ok. Pode ser essa a solução, então, essa que está aqui, ó? Então, o Sampaoli... Professor, você sempre responde essas perguntas. O Sampaoli pediu 48 horas para o Santos apresentar para ele isso que o Eugênio falou, um plano. O Sampaoli não vem para nada. O Sampaoli é pidão. Você sabe como é o plano do Sampaoli, né? Então, ele é Como pidão. costuma ser? Fala aí, vai. Ele quer um monte Como é de o plano do Sampaoli? Ele quer um monte de jogador. Vai colocar uma lista aqui, ó. Ele não vai querer Reforços. sempre... Nesse momento, não tem como contratar. Tudo bem. Agora não tem. A janela fechou. Só vai abrir lá no meio do ano. Mesmo Então, assim, tem que pegar esses 2 meses agora, 2, 3 meses, e trabalhar com o que existe de realidade. Que é um time, vamos falar a verdade, que é um time que o Tite já não vai querer, não quis, foi sondado e não quis, o Dorival não quis. O elenco, embora tenha melhorado, é um elenco ainda com muitos problemas. Sim. Sistema defensivo do Santos, você vai olhar os nomes da defesa do Santos, não são do primeiro nível do futebol brasileiro. Laterais e zagueiros. O Gil já é um veteraníssimo. E se for jogar no estilo do Sampaoli, jogar linha mais alta, aí a questão dos zagueiros ainda não se enquadram no perfil. Aí não estou nem falando da qualidade do jogador ou não, mas assim, não tem um perfil de como vê o Sampaoli. Acho que teria essa alternativa de segurar até o meio do ano para então fazer as contratações. O Sampaoli, o grande trabalho dele no Brasil foi no Santos. Assim, acho que é indiscutível. O Santos de 2019 dele foi muito bom isso. Santos, Galo e Flamengo, né? E esse foi para mim o melhor trabalho. Acho que é um técnico que pode ter uma ligação com o Santos. Para mim, a grande questão é o que tem sido demonstrado nos últimos anos, relacionamento. E aí você discutir o planejamento, como até o Eugênio estava falando, acho que isso é ainda mais fundamental no Santos, que mudou ao longo da temporada. Vai trazer o de antes Pablo, e depois. Isso não dá, né? Assim, Sanches, é isso? Esqueci o não nome. lembro agora. O preparador físico que deu um soco no Pedro. Gerson, o preparador pugilista. O Pedro. Isso, né, Pablo Fernandes me então, passaram. Assim, Fernandes. Isso não tem cabimento. Assim, esse tipo de episódio é inaceitável num ambiente profissional, em qualquer ambiente. Mas acho que essa questão... é muito próximo dele, muito amigo dele. E isso para mim, a questão do relacionamento é o que mais me deixa em dúvida em relação a uma eventual contratação. Porque, de fato, o São Paulo não vem de grandes trabalhos, mas no Santos ele teve... Mas ele tinha muito mais ovo para fazer omelete quando ele veio da primeira vez. Sim. Inclusive essa... Não, ele não tinha tanto, ele pediu muito, chegaram por pedido dele.
Mas ele tinha aquela possibilidade de surpreender a gente com escalações a cada jogo. Com esse elenco que o Santos tem hoje, ele não vai surpreender ninguém. O próprio Caixinha, a gente falou do Gil, que é um zagueiro em Isso que eu falo, será que a culpa era do Caixinha? Então, só? O Caixinha não queria contar com o Gil no começo do trabalho. Chegou um momento em que ele teve que contar com o Gil. Porque diante do que ele tem, ele colocou o Gil. E eu não vejo o Sampaoli disposto a isso. E tem aqueles ruídos todos da outra passagem. O Sampaoli... nossa, já tem tanto barulho com o Neymar. E é caro, hein? É caro. Resumo, ele é bom técnico, mas o pacote... O pacote, eu estou dizendo, relacionamento... Assim, qualquer contratação é um risco, qualquer uma. Se você contratar o Messi para o seu time, pode ser que não dê certo. Assim, sempre existe essa possibilidade. Que no caso... O risco diminui quando você tem um projeto, né? Exato. Quando você tem um plano, um caminho a seguir. Exato. E aí, na questão do Sampaoli, acho que o risco se torna maior justamente por conta disso. Você não sabe que se em algum momento pode acontecer um episódio que... E às vezes o trabalho pode até estar sendo bem feito... mas isso acaba comprometendo. Um jogador que foi muito bem com o Sampaoli em 2019, jogando como ponta esquerda, foi o Soteldo. Será que ele consegue tirar mais do Soteldo hoje, que não está rendendo bem? Tem problemas físicos em sequência e tal. Será que ele coloca o Soteldo na ponta esquerda de novo? Tira de lá o Guilherme, que caiu de produção? São várias questões. Vai jogar com 3 zagueiros? Tem elenco para jogar com 3 zagueiros? Ou seja, tem 3 zagueiros ali? Ou ele pode adaptar? Como ele fez na seleção chilena, ele trouxe o Medel e o Rara, que eram jogadores de meio campo, para jogarem como zagueiros, para qualificar a saída de bola. Será que ele pode trazer, quem sabe, o Rincon, quem sabe o Pituca, para qualificar a saída de bola, junto com 2 outros ali? O time do Chile dele que fez história, ele fez história na seleção chilena, a média de idade da zaga de altura da zaga era muito pequena, mas ele, com a bola no chão, fazia o jogo fluir. Só que ele vai ter qualidade técnica para fazer isso, ele vai entender que no momento não dá para contratar e tem que trabalhar com o que existe hoje dentro do elenco, ele pode ter novidades. Assim. O fato é, do jeito que o Santos estava jogando, realmente estava muito abaixo do que se imagina. Eu acho também, tem outra questão aí, que a expectativa que se criou em cima do Santos é maior do que a realidade, especialmente pelo presidente. Aquela declaração dele depois do jogo com o Vasco mostra que a expectativa dele é, para mim, equivocada. Ele acha que o time do Santos está num patamar muito acima. Precisa entender que é um time que está voltando esse ano da Série B. Normalmente, mesmo sendo time grande, quando você volta da Série B, você tem 1, 2 anos ali para se reambientar com a Série A. E ele chega, talvez, já querendo, porque contratou o Neymar, algo maior. Mas é um Neymar que ainda não está bem, é um Neymar que até aqui pouco jogou, no Campeonato Brasileiro só o segundo tempo contra o Fluminense. Então medir qual é a realidade, o que dá para fazer, não criar expectativas maiores do que o elenco hoje pode entregar e ir trabalhando para construir uma equipe. Por enquanto não tem uma equipe construída, por enquanto tem jogador que vai chegando, jogador que não sabe se vai jogar, que hoje está machucado, que amanhã volta, daqui a pouco machuca de novo, especialmente os 2 jogadores mais famosos. O Neymar não se compara, mas um outro jogador de quem se espera muito que não entrega é o Soteldo. Esses jogadores, se estivessem bem, elevariam muito a qualidade do Santos, só que não conseguem jogar e quando jogam não conseguem entregar. É um desafio muito grande, mas que só será vencido se tiver pé no chão e planejamento. Realmente, se o Sampaoli conseguir fazer de novo o Soteldo um grande jogador, decisivo, etc., ele vai ter que mostrar qual que é a varinha mágica do Sampaoli, porque faz tempo que o Soteldo não joga nada. O Soteldo foi jogador com o Sampaoli, o Luan Pérez, se eu não estou enganado, e o Pituca. Indicados por ele, né? Não é? Então, o Luan Pérez fazendo um misto de zagueiro pela esquerda com lateral ali. O Luan Pérez pode participar de uma linha de 3. Pode, o Luan Pérez, sei lá, o Pituca ou o Rincon para ajudar ali, qualificar. Não sei se o Zé Ivaldo seria o jogador com a característica que o Sampaoli gosta. Porque, como ele joga normalmente com uma linha mais alta, com velocidade, o Zé Ivaldo é aquele zagueirão mais de bola aérea, rebatedor e tal, com a bola no pé tem dificuldades. Talvez ele pudesse trazer alguém ali
para sair com... Até botar um lateral de... E até a montagem do elenco do Santos, né? Foi muito também focado não tem tanto lateral jogadores assim, ofensivos, e na defensivas acho que ficou um pouco descompensada as movimentações que o Santos fez. Mas eu também vejo, acho que a mentalidade assim, a gente não está falando de tamanho de instituição, do que representa o Santos, mas assim, quando você volta da Série B, você tem que enxergar por mais que você traz um cara do tamanho do Neymar, não tô falando pro Santos não pensar pequeno ou, de repente, sonhar com um título de Copa do Brasil, que é mata-mata, mas acho que a realidade tem que ser muito mais fazer um campeonato sólido no Brasileiro, ter calendário continental na próxima temporada, então, de repente, uma Sul-Americana. Acho que tem que partir muito desse ponto. E mais do que pensar em objetivos esportivos, títulos, é você se reestabelecer num cenário de... Construir bases sólidas de novo, e aí, que foram perdidas. E aí, a partir do momento que a discussão já é mais para cima, acho que tem que ter um pouco o pé no chão. Quando você traz o Sampaoli, você está sinalizando justamente o oposto disso. O Sampaoli sempre teve objetivos grandes, inclusive essas 48 horas que ele pediu, ele está condicionando a darem condições de trabalho que não podem ser dadas para ele nesse momento. Os últimos trabalhos do Sampaoli, a gente fala muito do Sampaoli do Santos, mas de lá para cá teve muita coisa, inclusive uma passagem pelo Flamengo. Exato. Desastrosa. Muito decepcionante. Ele é um técnico que ou é no cravo ou é na ferradura. Ele participou pela Argentina da mais constrangedora participação de um técnico na história das Copas do Mundo. Os caras treinavam lá, brigados com ele, fazendo... Não, teve um dia que ele foi sozinho pro treino, ninguém foi. Então... A imagem mais... O grupo cancelou o treino e não avisou a ele. Ninguém avisou ele. Ele foi pro treino e ficou esperando, não apareceu ninguém. Será que é o cara ideal para esse momento? O Santos já tem tanto barulho com o Neymar, vai trazer outro barulho? Em nome de quê? De um cara que pode dar uma animada no Soteldo? Acho muito pouco. Não, acho que não é só dar uma animada no Soteldo. É uma lembrança de um momento, talvez o último grande futebol. Então, o que mais que ele pode fazer, além de dar uma animada no Soteldo? Mas não adianta ele. Assim, e é sempre importante lembrar. O Sampaoli é um técnico de campo. Ele não está nem aí para nada que acontece em vestiário, gestão de elenco, relação de jogadores com a diretoria. Ele é o cara que vai chegar, vai tentar montar o esquema tático dele, e o resto ele não está nem aí, ele já deixou bem claro. Não é um gerenciador de vestiário, não é o paizão, não é o motivador, não, é assim, ó, vamos jogar assim. Não dá nem bom dia. Paizão, ele não dá. O Fábio Santos, que trabalha conosco aqui, foi jogador dele no Atlético Mineiro. Falou que ele não dava nem bom dia. É isso. Ele não está nem aí para ambiente, ele quer trabalhar o tático. E não sei se é... Acho que o Santos relacionamento é importante precisa, também, né? Claro, de um treinador tático, mas hoje em dia no futebol não dá para você só pensar nisso. Você tem que ter, ainda mais no elenco que você tem uma figura como o Neymar, que é uma figura que se destaca em todas as atenções. É claro que eu acho que todo o restante do elenco gosta do Neymar, gosta de estar jogando junto com ele, de conviver com ele nos bastidores e tal. Mas a figura dele é muito grande. É uma coisa que desequilibra o ambiente. Então, assim, por o próprio treinador. Ele é maior que o treinador. Era maior que o Caixinha, é maior que o Sampaoli, por mais que o Sampaoli tenha já uma trajetória consolidada com alguns bons trabalhos, alguns trabalhos merecedores de muitos elogios. Então, é preciso você gerenciar esse ambiente interno, equilibrar essas questões que acontecem além do campo e bola. E o Sampaoli, para que o trabalho dele tenha sucesso, é preciso que alguém assuma essa condição. Uhum. Será o César Sampaio? Talvez, que já está lá e tal, mas o Santos não pode abrir mão disso. Tudo bem, Vitória? Bom dia, pessoal. Um beijo para vocês, para todo mundo que nos acompanha. Um beijo especial à Mariana Spinelli, que agora está noiva, também a Tamara Batista, aquela santa que aguenta essa mulher todos os dias. Mas falando sobre Santos, sim, Sampaoli pode estar próximo de voltar. E por que eu estou usando ainda o pode? Porque ontem rolou apenas uma primeira conversa entre Santos e o antigo técnico do clube, né? No último ano ele estava na França, no Rennes da França. A última vez que passou pelo Brasil foi em 2023 pelo Flamengo. Ele
ele mora no Rio de Janeiro. No ano passado já tinha rolado aí uma investida do técnico, do presidente, aliás, Marcelo Teixeira, pelo treinador argentino, mas com o Santos na Série B, enfim, e ele com o projeto também na Europa, não foi interessante naquele momento. Ainda assim, agora a conversa é diferente. São Paulo estava sentindo falta aí de uma possibilidade de trabalhar, de uma oportunidade de trabalhar no mercado brasileiro, e nesta primeira conversa, por incrível que pareça, também a apuração do nosso Pedro Ivo Almeida, Vinícius Nicoletti, ontem conversaram não só sobre, aliás, não falaram nem sobre proposta financeira nesse momento, falaram sobre futuro do Santos, o que o São Paulo vai poder fazer com o Santos em 2025. Por isso, assim como ele costuma fazer por todos os clubes que ele passa, ele pediu um relatório de todos os jogadores do Santos para ver então esse elenco, como anda, como vai e o que ele pode fazer com esse elenco. E a gente sabe que São Paulo, normalmente onde ele chega, ele também pede a chegada de jogadores, pede contratações. Neste primeiro momento entende a situação do Santos, entende que tem Neymar até um certo tempo de novo neste primeiro momento. A relação dele boa com o Neymar também ajudou aí nesse meio campo com o Santos de realmente retornar a conversar com ele. Quem está tocando essa negociação dessa vez é Marcelo Teixeira, que também tinha uma boa relação com ele, assim como o seu filho Marcelinho Teixeira, que também ajuda nessa questão, nessa direção do Santos. Hoje, às 15h, vai ter uma entrevista coletiva com o CEO do clube, Pedro Martins. Ele vai poder esclarecer algumas coisas pra gente e ele vai falar também sobre até a saída do Caixinha, enfim, essa possível chegada do Sampaoli, Mari Bruno. Bom, a Vitória passou um panorama inteiro, então, dessa situação do Sampaoli com o Peixe. A gente volta a conversar, tá, Vicky? Com mais informações do lado do Santos, que é isso. Agora buscando o seu novo treinador, Jorge Sampaoli. Vai analisar, olhar o elenco. Se olhar muito, ele desiste, hein? O que você Eu também acho, do jeito do Sampaoli. Mas ele também não tá pra ficar escolhendo muito também não, né? Então, o Bruno tem questões, mas quero te ouvir, Mário Marra. Muito bom dia, Mariana, muito bom dia. Bom dia, né? Já começou. Bom dia, tá, Bruno? Fortes. Bom dia, né? Puxa, eu não sei por onde começar. Vamos começar pelo começo. Ele é muito bom treinador, não tenho dúvida disso, um treinador que tem muito conteúdo, mas ele chegou numa situação de que ele precisa se provar de novo. Porque aquele treinador incontestável que saiu do Santos, inclusive, ele trabalhou no futebol brasileiro mais outras vezes e trabalhou fora do Brasil e sempre saiu sendo contestado. Ou por questões internas ou por desempenho mesmo. Pode ser uma oportunidade de reencontrar? Pode. Agora, eu acho que um principal ponto, esquecendo o que significa o pacote Sampaoli, é o que ele já fez. Os times dele tinham qual identidade? Bate com o elenco? Não bate. Sim, a princípio não bate. Já imaginou o Santos jogando em linha alta? Era o que o Caixinha estava tentando fazer. É o que está acontecendo. É o que custou talvez o emprego do Caixinha. E aí, o Santos vai conseguir bancar? Se conseguir bancar, pode dar certo. E aí é isso. Se ele chega e pedir reforços, o Santos vai conseguir bancar? Esse é o bancar no outro sentido também, necessito, né? É o que o Sampaoli geralmente faz quando ele chega no clube. Ele pede reforços. E aí rola até aquela figurinha, né? A brincadeira dos 7 reforços, que ele geralmente pede bastante quando ele chega ao clube. Então já é uma situação que a gente aqui, de antemão, a gente já consegue visualizar. A forma que o São Paulo ele gosta de atuar, até com o goleiro, saindo muito com os pés. Eu lembro no Flamengo, quando ele fazia o Santos, o Santos, né? Não era o Rossi ainda, era o Santos, fazendo um terceiro zagueiro. Às vezes o Santos ia lá no meio campo para sair jogando, para justamente tentar ali jogar a equipe adversária para trás. Enfim, tem que ver o modelo de jogo. Eu concordo com o Mar em relação a se provar, porque ele teve aquele trabalho no Santos de 2019, um trabalho muito bom, só que aí depois passa por Atlético Mineiro e Flamengo, não repete o sucesso. No Galo, ele até vai bem. O Atlético poderia, se tivesse vencido o Vasco ou Goiás na última rodada, poderia ter batido campeão. Sim. Só que a questão vocês lembram da questão da Covid com o elenco naquela época? Eu lembro disso aqui também. Dinheiro, a relação interna. Sim. O pessoal não pode ouvir o nome do São Paulo no CT. No próprio Flamengo também. Do time que depois foi campeão. E depois bate campeão das duas. Mas eu lembro também disso aqui. Dinheiro, e também teve a questão do Pedro, né? Não foi com ele, foi do auxiliar, mas teve a questão também do Pedro. Saíram na mão lá em BH. Saíram na mão lá em Belo Horizonte.
E também ali na questão interna, que é a mesma coisa. Ninguém pode ouvir, por exemplo, falar o nome do Sampaoli no Flamengo. Então também tem essas questões internas, né, do pacote Sampaoli. Então a ver o que vai acontecer. Sim, ele tem moral no Santos pelo que ele fez. É bom, só que aí tem as outras coisas do pacote, que a gente já fala tanto de pacote, né? Isso. Pacote Neymar, pacote isso, pacote aquilo. Porque a gente Então, é O pacote né? Sampaoli também. Mas eu acho que esse é um ponto. Todo mundo sabe o que está dentro do pacote. Né? Ninguém vai ser enganado nessa relação. Não é um recebidos que você não sabe o que Você vem não ali sabe, da o que marca. será que tem aqui dentro? Aham. Né? Porque nesse caso, o Santos sabe quais são as virtudes e os problemas do Sampaoli, e o Sampaoli sabe aonde ele está indo. Já conhece o clube, sabe quais são as qualidades e as deficiências do elenco. Então ninguém está enganando ninguém, certo? Para começar essa relação. A princípio, sim. A gente não sabe o que vem depois. Se, tipo, ele pediu, o Santos falou que sim, e depois o sim virou não vai dar, vamos ver. Mas, a princípio, se tiver um casamento, uma união entre eles, aproveitando o romantismo, se tiver um casamento entre eles, não dá para reclamar que eles não se conhecem. Aham. E agora, esquece que a gente está aqui, faz conta que a gente está numa mesa de bar. E ali, batendo um papo na mesa de bar, eu ia falar, é legal ter o Sampaoli no futebol brasileiro. Assunto não falta pra Não é gente. legal? No time Sim. do Neymar ainda? Uma camisa pesada do Santos? Esse é um bom assunto pra gente falar também. Boa. Se vai Na dar mesa de match, já que a gente tá falando... pode ser. Nessa coisa de relacionamento, se vai dar match Sampaoli e Neymar também.